A paz do Senhor, amados irmãos. Estamos aqui mais uma manhã para mais uma lição de número 3. Aqui quem vos fala é a irmã Valesca. Estamos aqui nesta manhã juntamente com a professora e missionária Natália, para estar aqui juntamente conosco, contribuindo, colaborando nessa lição. Bom, a nossa igreja, a nossa congregação está localizada, a Assembleia de Deus Ministério da Família, na Avenida Júlio de Castilho, com o número 643, Vila Alba, sob a presidência do pastor Oséias Viana. Hoje, como já disse, estaremos dando sequência da nossa EBO, da lição de número 3, que tem como tema o céu, o destino do cristão. Gostaria de fazer a leitura do nosso texto áureo e da nossa verdade prática, que acho muito pertinente nessa manhã, que diz assim, texto áureo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Como verdade prática nos traz. O crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, com sua legítima esperança. Bom, entendemos que a nossa esperança é o céu de glória. A nossa lição, como já foi dito, né, nas nossas conversas diárias, que nós temos uma lição muito importante e muito riquíssima nessa semana. Nós abordaremos, né, a respeito, falaremos do céu como um destino, como um alvo a ser alcançado. O que a lição ela traz como nos fornecendo um conhecimento, algo acessível a respeito do céu, é para nós que somos salvos e cremos e caminhamos, né, como um alvo e objetivo a ser alcançado. Nós sabemos que existem algumas correntes teológicas, né, que falam um pouquinho a respeito sobre o céu. Não é o nosso objetivo aqui nessa manhã debater, né, a respeito disso, mas reafirmar, né, o nosso objetivo e o nosso propósito como aqueles que estão em uma caminhada, em uma corrida em busca do seu alvo. Né? A nossa lição ela traz uma afirmação muito importante na introdução, que eu acho pertinente a gente reafirmar aqui nessa manhã, é que, de fato, o céu como alvo, o céu como morada cristã, ele é, de fato, uma promessa para nós, onde nós, como servos do Senhor, nós que estamos em espírito, somente nós conseguimos crer e acreditar nessa promessa. Né? Porque a Bíblia diz que somente aqueles que estão no Espírito conseguem discernir, né, aquilo que é do Espírito, aquela promessa sobre a qual o Senhor nos deu. Né? Então, gostaria de convidar a missionária Natália para dar prosseguimento e falar um pouquinho para nós, né? Consequentemente, seguindo no nosso tópico de número 1. Fique à vontade, Natália. A paz do Senhor. Irmã Valesca, amada audiência, toda a equipe da EBO, é um assunto tão rico que, olha, eu gostaria de ter umas 3 lições para a gente comentar a respeito, porque é um dos assuntos mais importantes, creio eu, do Evangelho. O céu, o nosso destino, a nossa esperança, principalmente as mensagens que falam disso no livro de Apocalipse, em Tessalonicenses, até em 1 Coríntios, são promessas feitas, creio eu, que para a nossa geração. Quando eu comecei a meditar nos textos sugeridos semanais para o assunto a ser debatido hoje, né, a ser exposto, eu fiquei perplexa, porque, embora a gente já conheça esses textos, né, são muito conhecidos, eu me coloquei a pensar se o autor, né, das cartas de Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha alguma noção da profundidade do assunto e como seria pertinente nos dias que nós estamos vivendo hoje. Porque, verdadeiramente, nós vivemos em um tempo atribulado, em que a sociedade tem perdido a própria identidade humana e tem se apegado a doutrinas que são completamente avessas ao evangelho cristão.
Então, o tempo que nós vivemos hoje, o desafio é muito maior para continuar tendo esse alvo. Que alvo é esse? O céu. E qual é o caminho até o céu? Só temos um caminho que nos foi dado. Como permanecer nele diante de todas as tribulações? E como é a gente praticar os princípios elementares do reino de Deus? Quando nós fomos chamados ao Evangelho, e nós entramos por essa porta que é Jesus, porque do lado de fora não existe graça, a partir do momento que nós entramos na porta, nós temos uma certa jornada a fazer, até o Santo dos Santos, até o Altíssimo Lugar. E uma coisa curiosa, né, não fugindo totalmente da proposta dos textos propostos aqui, que vou dividir, né, com os irmãos, mas só abrindo um breve parênteses. Desde um princípio, quando a Bíblia, que é um texto completamente cristocêntrico, de Gênesis a Apocalipse, Jesus está em todos os lugares. O caminho já tinha sido desenhado. A porta da graça e a aliança da graça, ela já fazia parte do plano eterno de Deus para a salvação de todos os povos. Alguns acham que nós cristãos, os que não fizemos parte da primeira aliança, da antiga aliança, somos o plano B de Deus, e nós nunca fomos o plano B de Deus. O propósito de Deus sempre foi reconciliar para Ele uma família eterna, para viver no reino. E Ele, como Pai, nos deu um caminho excelente e degraus morais, para que nós, na nossa prática cotidiana da fé, dia a dia, vivendo com Jesus e mastigando os ensinamentos de Jesus, a gente possa, a cada degrau da caminhada, crescendo um pouquinho mais e formando em nós a identidade eterna, a identidade celestial, de um verdadeiro cristão, de um pequeno Cristo, aquele que sabe qual é o alvo, porque ele conhece e ele tem intimidade que aquele que o chamou como filho. E o filho conhece a voz e o caminho que o Pai dá na orientação cotidiana. Entrando no capítulo 1, o céu é o alvo de todo cristão. A revista nos traz um esboço a respeito das palavras hebraicas e gregas da palavra céu, que elas são usadas na Bíblia para representar três coisas diferentes, três espaços físicos diferentes. E é importante que nós tenhamos a sensibilidade de entender que tipo de céu o texto que a gente vai analisar está se referindo. Existe um primeiro céu, porque embora as palavras, né, tanto no hebraico quanto no grego, né, chamaim, significa a atmosfera da Terra, esse céu que a gente vê com as nuvens, esse céu azul, onde resplandece a luz do sol. Ele também representa o céu que está acima disso, que é o espaço sideral, os planetas, né, a Via Láctea, enfim. E existe um terceiro céu, que foi muito bem falado, revelado pelos ensinamentos de Paulo, que é o céu, a morada de Deus. Ele foi arrebatado até ao terceiro céu. E a Bíblia, em alguns momentos, ela esboça e fala a respeito desse primeiro céu, que faz parte da terra. E esse primeiro céu, né, mais para frente a gente vai ter uma pitadinha aqui, escatológica, esse primeiro céu ele vai passar. Esse primeiro céu ele é transitório. Ele tem data de validade, a validade desse céu vai acabar. E pelos sinais que a gente vê, né, da geopolítica e os sinais que a Bíblia nos indica, a figueira já está florescendo. A gente já vê sinais de que nós estamos muito perto de receber a promessa de Deus. E o Senhor tem uma promessa para nós, muito acima desse céu. Muito mais excelente do que as vias lácteas ou o universo. Algo ainda maior, em questão de valor. E um lugar e um reino que também tem escalas de valores.
as nossas obras aqui, tudo aquilo que o Senhor nos ensina, quando praticado durante a tribulação, ele tem um peso de glória maior no futuro. Nós só teremos acesso ao céu, à morada de Deus, ao lugar altíssimo, o Santo dos Santos, né, que o templo ou o tabernáculo no deserto, que foi revelado, o desenho na mão de Moisés, nós só teremos acesso se a gente conseguir, durante a nossa jornada, buscar e alcançar padrões morais mais excelentes do que aqueles que são nossos. Porque o homem humano, ele pode até ter a bondade dentro de si e boas intenções, mas aquilo que é excelente e eterno, ele vem do Pai e ele não vai passar. Esses céus passarão. A Bíblia diz que antes do julgamento, no final da grande tribulação, os elementos arderão e queimarão. Isso quer dizer que possivelmente chegue numa temperatura tal que toda a matéria vai ser incinerada em segundos. E que o céu e a terra fugirão daquele que vai se sentar no trono branco. E se enrolará como um pergaminho. Então, tem muitas coisas nessa vida cotidiana que nos assustam. E é normal, porque nós temos um corpo físico e carnal, além do corpo espiritual e da nossa alma também. Mas uma coisa nós temos certeza, que tudo o que acontecer debaixo desse céu, debaixo dessa atmosfera terrestre na nossa vida, ela tem uma importância relativamente pequena, perto daquilo, do prêmio que o Senhor tem para aqueles que alcançarem, né, o alvo, esse alvo. Né? Então, pelos ensinamentos de Paulo, a gente tem acesso que o alvo do cristão. O cristão, depois de salvo, ele não pertence mais a esse mundo. Né? Embora nós vivamos nesse mundo, né, e o nosso corpo físico, ele pertence a esse mundo, porque esse corpo também, um dia, graças a Deus, a gente vai vencer ele e ser transfigurados em glória, eu acredito nisso. Existe uma promessa na Bíblia, que inclusive é o primeiro versículo proposto na revista, que fica no livro de Tessalonicenses 4, Tessalonicenses 4, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre no Senhor. Essa é uma palavra que nos gera esperança e nos dá alívio. Se nós meditarmos, por que Deus inspirou o seu servo a escrever nessa carta destinada à igreja de Tessalônica, que eles seriam arrebatados, nos dá a ideia que talvez as coisas lá não estejam lá muito bem. Talvez eles estivessem passando por tribulação, mas a tribulação faz parte do aprimoramento da nossa identidade celestial. Não existe valor no reino celestial, se uma determinada virtude nossa é praticada no dia a dia durante a calmaria, aquilo começa a ter peso de glória celestial a partir do momento que nós passamos pelo fogo da aprovação. Porque lá no céu, nós temos, além da salvação e da presença do Senhor, que vai ser, creio eu, melhor do que qualquer outra coisa que tenha, apesar que nós sabemos que as promessas do Senhor são excelentes e que ainda nem subiram ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que Ele ama. É tudo muito melhor e mais excelente do que o que a gente tem melhor aqui nessa vida. Lá nós teremos mais. Né? Só que imagino eu que o maior presente foi dado pela graça gratuita e merecida da salvação. Paga na cruz do Calvário, através da graça de Jesus.
nós teremos um galardão? Alguns sim, outros quizás não. Não sei. Existem coisas que são mistério. Mas se eu, com as minhas obras humanas e a minha vida humana, fraca, falha, me esforço em praticar aquilo que Jesus me ensinou, através da sua doutrina, e debaixo de tribulação eu sou aprovado, eu sei que no reino celestial o Pai usa de meritocracia. Então, pelas minhas próprias obras, se forem justas o suficiente, estiverem no patamar do reino de Deus, lá eu tenho um galardão a receber. Né? Porém, nenhuma oferta minha teria sido recebida por Deus. Nenhum esforço, nenhuma benfeitoria que eu tenha feita para alguém nessa vida teria qualidade moral se não fosse o sacrifício de Jesus no Calvário. Então, pela graça nós temos acesso à salvação, pelo amor de Deus, e temos a promessa, Ele nos arrebatará. Se nós seguirmos o caminho que é Jesus, nós estaremos com Ele para a eternidade. Seremos arrebatados, o que é isso? Tomado à força, arrancados da onde estamos. Subitamente vai acontecer, antes que o reinado da iniquidade se levante contra todos os habitantes da terra, com coisas tais que a gente nunca viu, é o que a Bíblia diz para os últimos dias. Mas aquele que tem Jesus, ele pode descansar na promessa do Senhor. Então não importa o tipo de calamidade que venha a ocorrer nessa terra, não é por nós, é para aqueles que estão debaixo da primeira aliança e não aceitaram a graça do Senhor, que não o reconheceram como o Messias e não fazem parte desse sacrifício da cruz. A grande tribulação não é para a igreja. Então saiba que se durante o dia a dia nós estivermos alinhados com o alvo que é Jesus e aplicados nisso, em estar com Ele, praticando a sua doutrina, nós seremos poupados pela graça e não por merecimento, não pelas nossas obras, porque as obras humanas para Deus, elas são como um trapo velho. É através do sangue de Jesus apenas é que nós passamos por isso. Nós temos acesso a isso, porque nós fomos chamados para sentar com Jesus para a eternidade, aonde Ele está sentado. Natália, só aproveitar um pouquinho, Sim. Trazer aqui, reforçar um pouquinho a colocação, né? Você trazendo aqui, eu queria ressaltar que, de fato, a nossa lição ela afirma isso, né? Que nós estamos exercendo uma carreira que nos está sendo proposta pelo próprio Senhor, né? E tão misericordioso que é. E quando você falou um pouquinho a respeito de Paulo, e aí você falou assim, o que ele sentiu, né? O que ele pensou um pouquinho, será que ele entende? E aí me remete um pouquinho, porque quando Paulo ele é levado a essa visão, porque ele cita isso, né? Quando ele fala um pouquinho a respeito do espinho na carne, né? Mas ele não entra com detalhes daquilo que ele viu, daquilo que lhe foi mostrado. Mas ele traz, né, através da revelação do Espírito Santo, na palavra do Senhor, o que cerca tudo isso, né? A nossa caminhada, essa carreira. Porque assim, por que ele não disse? Por que ele não nos deixou aqui por escrito? Eu digo isso porque eu queria estar aqui, quando estudando, eu senti essa necessidade, eu falei, queria achar alguma coisa, né? Eu também mas a palavra de Deus, ela se cumpre nisso, quando ela diz que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, né? Lá em 1 Coríntios 2:9 diz, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido não ouviu, né? Então, aqui eu já quero aproveitar, abrir um parêntese e deixar uma deixa. Existem muitas pessoas dizendo a respeito do céu, que viu, teve visões, revelações, mas a palavra do Senhor diz que nenhum olho viu,
nenhum ouvido ouviu. O nosso coração humano, a nossa mente humana, a nossa humanidade tomada, influenciada pelo pecado, por esse mundo, não consegue mensurar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, retomando aqui a minha reflexão, quando você traz um pouquinho a respeito de Paulo, o que eu entendo é que o Senhor, de tamanha misericórdia, traz, né, como revelação através dessa palavra, né, quando Ele diz da carreira que nos está sendo proposta, é com o intuito e com o objetivo de nos motivar e não nos deixar de perseverar. Né? Porque a aula anterior, né, a essa que nós estamos aqui, ela fala que nós adentramos por um caminho estreito, por uma porta estreita, aonde adentramos por uma porta estreita e, consequentemente, este caminho também é estreito. E caminho estreito diz sobre dificuldades, adversidades que nós devemos superar e perseverar diante dessas adversidades. Mas não desista. Porque existe um alvo, um prêmio a ser alcançado. Então, eu acho que isso é muito importante, que nós possamos, nessa manhã, né, de aula aqui, guardar isso, né, no nosso coração. Então, quando Paulo ele fala a respeito disso, é justamente para dizer que existe um alvo a ser alcançado, existe um lugar, um objetivo, e tudo que nos está sendo proposto aqui, o Senhor nos recompensará, enxugará, né? Não quero antecipar o próximo tópico, mas enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, né? E toda dor. Fique à vontade. O que o Senhor tem preparado naquele dia? Eu acredito que, assim como cada um de nós tem os seus espinhos, Paulo tinha o dele, não nos disse porque era algo pessoal dele, só Deus sabe. Assim como a irmã Valesca também tem os seus e eu tenho os meus, cada um de nós tem os seus espinhos, né? Existem algumas áreas ou algumas questões que Deus trabalha para o aprimoramento do nosso caráter e para que nós busquemos a sua graça. Deus revela aos seus servos? Eu acredito que sim, mas o Senhor ele gosta de nos surpreender e eu creio que Ele jamais mostraria tudo para Paulo. Talvez Ele deu assim só um gostinho para ele ficar com mais curiosidade para continuar buscando o reino dos céus, né? Isso é um assunto que eu tenho muita curiosidade pessoalmente, né? De saber a respeito dos irmãos em si. E porventura, né, eu até ia falar no início da live, mas eu acabei adiantando e entrando direto. Eu esqueci de pedir para os irmãos que nos assistem através do Facebook, que têm acesso aos comentários, divide conosco a tua experiência. Se o Senhor já revelou alguma coisa eterna, né, para os irmãos sobre os céus e sobre a promessa futura. Né? Eu adoraria poder contemplar isso depois que terminar a live, né, a transmissão da live, a experiência dos irmãos e participar aí dessa conversa. Mas só concluindo, porque a tua contribuição ela vinha direto no outro versículo proposto na revista, que fala um pouco mais a respeito desse alvo. 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de maneira tal que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Não é por mérito que se alcança, mas é impossível chegar até o final sem que haja esforço e devoção nessa carreira para a eternidade. Se aqui na Terra, tanto esses atletas de alta performance, quanto grandes CEOs de empresa, eles se esforçam muito, se abstêm de muita coisa e entram num nível de autodisciplina tão grande para alcançar o objetivo de uma coroa que é corrompível, que é corruptível, que ela é temporária, quanto mais nós que cremos na eternidade e o que Deus tem reservado na eternidade. Eu não quero me demorar muito ainda
Vou nesse só, tópico. enquanto você dá uma olhadinha, eu quero continuar aqui. Eu acho muito importante, eu vou continuar o versículo que você leu até o 25, eu quero continuar 1 Coríntios 9, eu quero ler o 26 também. Eu deixei grifado aqui, ele diz assim: porque assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Né? Eu acho isso muito importante, muito interessante a gente ressaltar isso aqui, porque a carreira e a caminhada que nos é proposta, por isso a revista nos traz aqui o céu como um alvo. Que isso dá toda uma mudança e toda uma dimensão e toda uma diferença de nós estarmos aqui e perseverar. Cada um com a sua luta, cada um com a sua adversidade, cada um superando os seus limites, segundo as misericórdias e a graça do Senhor sobre a nossa vida, porque existe um objetivo a ser alcançado. Não quero aqui me tornar repetitiva, mas existe uma diferença aqui. E por que eu estou rebatendo aqui nisso nessa manhã? Porque, ainda que nós adentramos sobre um caminho, sobre um propósito, diante de vários objetivos que nós colocamos, né, na nossa vida, às vezes a gente se perde diante do objetivo proposto. Né? Às vezes colocamos um alvo a ser alcançado, queremos construir uma casa e falamos, vamos separar toda a finança, todo o dinheiro vai ser arrecadado e vamos investir só naquilo. Não demora muito, quando a gente vê, a gente começa a colocar um dinheiro em outro lugar, um outro objetivo vai aparecendo ali, e se a gente não, peraí, vamos reajustar aqui, vamos novamente. Nós fazemos assim, né? E eu entendo que a nossa caminhada com Cristo, ela também corre esse risco. A nossa caminhada de fé, o nosso caminho diante do Senhor, existe um alvo. Nós estamos aqui não para exercer uma carreira apostólica, acadêmica, estarmos aqui para várias outras coisas. Mas estamos aqui como os servos do Senhor, exercendo o seu chamado. Cada um, nós estamos aqui, mas existem muitas pessoas que trabalham por detrás disso, exercendo aquilo que o Senhor colocou, fazendo, trabalhando, né, como você citou aqui das obras, mas tudo isso porque existe um alvo. Então, as forças exercidas, o combate, não é combatendo no ar, não faz por fazer. Não faço porque eu sou boa, porque eu tenho uma qualificação para isso. Eu faço porque eu estou exercendo algo, porque existe um chamado, porque existe um céu, porque nesse trajeto o Senhor tem trabalhado na minha vida, porque a nossa lição, ela diz aqui, ela trouxe uma palavra, eu achei muito interessante, aqui no primeiro tópico, ele diz assim, que é um relacionamento na esfera de reino. Então, tudo isso aqui está sendo trabalhado, preparado numa esfera, num propósito de reino a ser alcançado. É verdade. Enquanto a irmã discorria, né, me lembrou de um ponto, que, como eu disse, essa lição é tão rica de assunto e conteúdo que é difícil a gente administrar dentro do tempo que a gente tem e trazer, né, todo o conteúdo. Mas, realmente, essa vida e até as coisas que são temporárias nessa vida, porque a gente sabe que esses planos daqui, eles vão ficar aqui. Mas, se existe algum mérito em trabalhar naquilo que é temporário aqui, que seja para honrar a Deus, com as nossas conquistas, com a nossa experiência e com a nossa vida como oferta agradável a Ele. Né? Que, se nós temos que trabalhar pelo material, e nós temos uma vida aqui, né, submersa nesse mundo, uma vida secular, que seja para a glória de Deus. E a força que Ele nos dá, a expertise no trabalho, né, a nossa dedicação no trabalho, que seja para a glória dEle. E eu acredito que, quando nós temos esse alvo, e nós colocamos um firme propósito da nossa vida, de honrar a Deus em todas as coisas, né, esse trabalho aqui não é em vão, porque ele vai gerar um fruto e um peso de glória, porque é para a glória do Senhor. E nós, como noiva, somos a glória do marido. Né? O Senhor, como o esposo, ele vai ser honrado naquele grande dia, nas bodas do Cordeiro. E lá nós, como noiva arrebatada, sentaremos com Ele.
essa minha breve explanação, ela está em Efésios 3, 20 e 2, 6. Capítulo 2, versículo 6. O que é isso? É a exaltação da noiva. E isso não tem nada a ver com galardão. Tem a ver com apenas o mérito do Senhor. Ele será exaltado naquele dia. E nós, como noiva, resgatados, nós nos assentaremos com Ele. Isso é como um tipo de exaltação. E pura e gratuitamente pela obra redentora do Senhor. Naquele dia Ele será honrado e nós seremos a sua coroa de glória, né? Assim como nós receberemos a coroa da salvação, nós seremos honrados pelo que Jesus fez, porque os nossos frutos testemunham a glória do Senhor. Se a nossa vida é uma vida devotada a Deus, em honrar a Deus em todas as coisas, como esposa, como mãe, como mulher na sociedade, seja qual for a condição, tendo ou não tendo uma família, tendo ou não tendo uma carreira, se Deus deu famílias para algumas que façam para a glória do Senhor e criem filhos que honrem ao Senhor, se é como uma mulher de negócios, como empreendedora, que seja uma representante do reino na terra e que seja coroa de glória para o Senhor com as suas obras e com o que nós temos aqui. Se tiver mais alguma colocação, irmã Vanessa. Não, tudo bem. Eu gostaria de convidar para a gente partir para o tópico de número 2. Vamos falar um pouquinho, então, da descrição do céu, o segundo livro de Apocalipse, que eu acho também muito importante a gente se ater um pouquinho a algumas colocações que a revista ela traz aqui. Eu gostaria de começar e depois quero te deixar à vontade. Aqui, acho muito importante porque a revista ela traz assim. Bom, a Natália já citou aqui um pouquinho e falou que, de fato, né, ela trouxe aqui os 3 tipos de céu. Eu coloquei aqui para alguns irmãos que talvez tenham alguma dúvida, eu coloquei o primeiro céu, onde os pássaros voam, para ficar mais fácil para alguém que tem alguma dificuldade de interpretação. O segundo céu, os astros e planetas e estrelas. E o terceiro céu, como morada de Deus. Irmãos, estudar os céus, né? Eu estava dando uma estudada e assim, tem o primeiro, o segundo, o terceiro céu e tem o céu inacessível, aonde nós não adentraremos, né? Eu quero até deixar esse versículo aqui, que está lá em... Eu deixei aqui na minha grifadinho, em 1 Timóteo 6,16, que é um céu onde somente Deus estará, né? Vem trazendo essa descrição. Nós não vamos adentrar nisso aqui, mas o intuito da revista é trazer o terceiro céu, porque é onde nos tem como promessa. Aonde nos será, né? A gente sabe que existe essa questão do céu, porque assim, por que a lição... Eu sempre me faço essa pergunta, sabe, Natália? Quando eu olho a revista, eu penso assim, qual é o objetivo de eles trazerem essa lição? A gente está vivendo em um tempo onde o mundo, né, o mundo ele jaz do maligno, então Satanás ele tenta querer tirar isso de nós, a nossa esperança. Né? E aí a gente vai ouvindo várias correntes teológicas, e eu já ouvi pessoas dizer que esse negócio de céu, isso é mentira. Essa terra aqui, nós vamos ficar melhorando, até a gente se melhorar como civilização, e é por aqui mesmo que nós vamos ficar. Entende? Eu já ouvi pessoas evangélicas mesmo, acreditar nisso que ela mesma estava dizendo, entende? Então, assim... quando nos traz, é para nos reafirmar, para nos trazer justamente essa afirmação, sabe? Para que a gente entre em contato, de fato, com a palavra de Deus, com tudo que nos está sendo nos dito como promessa, que é verdade, né? E que o Senhor ele não voltou atrás daquilo que disse, né? E assim, só para concluir essa parte... a respeito do céu, eu quero dizer aqui que a nossa lição agora do tópico de número 2, ele vai nos convidar um pouquinho para a gente fazer uma reflexão a respeito do céu segundo o livro de Apocalipse, que é justamente esse terceiro céu. Só vou adicionar
uma passagem bíblica, em especial para combater esse tal argumento de que nós poderemos melhorar a terra e salvar essa terra e esse céu. Não tem como, biblicamente falando, Deus colocar remendo novo num pano velho. Exato. O Senhor, Ele não restaura odres antigos, Ele faz um odre novo, né? E esse céu, essa terra passará. Haverá um novo céu e uma nova terra livre de pecado, novinha para a gente habitar, depois que a gente voltar com Ele para viver o milênio, né? Mas eu vou deixar a irmã continuar. É que eu lembrei dessa passagem dos odres e do pano novo e velho, porque tem gente que acha que dá para remendar aquilo que está sujo, encardido. Deus dá vestes novas. O Senhor faz um novo caminho. Ele não pega aquilo. Ele pode aprimorar a nossa vida, a nossa alma, mas Ele nos dá vestes novas, né, de justiça. Porque o tópico aqui em Apocalipse, né, o que eu quero me ater é o seguinte, é porque assim, às vezes alguns irmãos podem ficar um pouquinho falar de escatologia às vezes dá um pouquinho de confusão, né? Cronometrar um pouquinho o que vai ser primeiro, o que vai ser depois, né? O milênio, e depois esse céu, sabe? Ao ser alcançado. Então, assim, o que eu queria trazer é que a Jerusalém do milênio, ela é colocada aqui em Apocalipse no capítulo 19, certo? Então, nesse capítulo 19... A gente não vai adentrar um pouquinho muito nisso, porque talvez não dê tempo, mas eu quero deixar aqui para os irmãos. E a Jerusalém como céu, como morada, como estado eterno, como a lição está nos trazendo aqui, é, de fato, em Apocalipse 21. Né? Então, assim, eu queria trazer essa colocação aqui, porque, às vezes, os irmãos podem ficar um pouquinho em dúvida do que vai ser primeiro, o que vai ser depois, entende? Então, por isso que eu achei pertinente a gente colocar isso aqui. Mas pode ficar à vontade. Sim, a ordem e os fatores das coisas que virão. A gente sabe que vai ter o arrebatamento da igreja, né? E que lá no céu o Senhor tem uma festa para receber a sua igreja. Nós sabemos disso. Nós sabemos que haverão tribulações, né? Durante esse processo. Sabemos também que, depois da grande tribulação, e quando o Senhor vier, né, na sua segunda vinda, para resgatar o povo judeu e aqueles que resistirem ao reinado da iniquidade nessa terra, nós sabemos também que haverá o milênio. Então, a nova Jerusalém, né, celestial, depois que a nova terra e o novo céu estiver concluído, digamos assim, ela vai descer dos céus para que nós habitemos aqui para sempre. A promessa de Deus é nos dar uma terra livre do pecado. Já nada do que existe hoje, nem o mar, nem a terra, nem esse céu que nós conhecemos e podemos avistar, nada disso vai permanecer. Né? Tem pessoas que seguem vertentes teológicas que querem conservar, embora o cristão ele reconheça a criação, tenha respeito com a criação, com tudo que Deus criou, pelo que o Senhor fala, e por toda a contaminação e tudo que essa terra testemunhará, não é possível que a gente retorne para viver no lugar onde aconteceu a grande tribulação. Não haverá memória. Tudo se fará novo. Uma nova terra vai ser construída para que aquele templo, aquele reino celestial seja fundado, firmado aqui. Né? Aqui, num espaço, não exatamente no lugar. Não vai sobrar nada, mas será refeito. Um lugar especialmente feito para os santos e para a glória do Senhor. Valesca, se a irmã me permite só fazer uma colocação aqui a respeito do como será Jerusalém. A Bíblia nos traz referências que é um lugar onde não existe tristeza, nem choro, nem dor, e que será louvor eternamente, dia e noite. E uma coisa me inquieta,
porque nós sabemos que o livre-arbítrio ainda haverá naquele dia. Nós não seremos obrigados a fazer nada. Mas o que faria com que nós tivéssemos vontade de louvar dia e noite, sem cessar, já livre do nosso corpo carnal e de toda fadiga, senão as coisas que o Senhor tem preparado naquele lugar, né? Tem uma inspiração, uma revelação, na verdade, que o Senhor deu a Agostinho de Hipona, né, que é um dos pais da nossa fé, que ele fala que lá nós experimentaremos uma liberdade mais autêntica que nós jamais experimentamos, porque nós estamos presos num corpo que é limitado e falho. E lá não haverá limites, nem de alegria, não haverá limites, né? Por exemplo, nosso corpo, às vezes, nos puxa pelo cansaço, pelo desânimo. Às vezes, até por isso, foi importante que Paulo escrevesse aquilo ali, que a gente tem que prosseguir para o alvo, como um atleta. Porque o desânimo vem. E esses dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, porque o reinado da iniquidade já está cimentado. E todo o cenário para que aquele que vai ser o líder desse reino da iniquidade, ele assuma o controle. Poucas coisas faltam para o cumprimento dos séculos. É por isso que é tão difícil e tão árdua a nossa batalha. Eu creio que a nossa geração ela tem um fardo ainda mais pesado que as outras, porque esse reino está tão bem acimentado que praticar o amor, praticar a justiça, às vezes a gente passa por injusto. Às vezes nós passamos aos olhos humanos por maus, porque a gente tem determinadas convicções de uma justiça que é mais excelente que a nossa. Só que lá poderemos exercer a liberdade de ser autenticamente conformados à imagem e semelhança de Deus e sem limite para a expressão total de quem nós somos na presença do Pai. Perdoe a intromissão. Tá ótimo. Vamos seguir aqui. Só retomando. Bom, e diante disso, quer fazer mais alguma colocação do tópico de número 2 para a gente, então, seguir para o tópico de número 3? Sinceramente, eu já estou lamentando que a live está acabando. A gente tem muito conteúdo ainda para falar a respeito do céu, mas eu vou te deixar à vontade para te fazer a tua conclusão e a gente dá a sequência, né, aqui em todos os tópicos propostos na revista. Bom, o nosso tópico de número 3, ele traz aqui o céu como... Ele traz assim, o céu, o fim da jornada cristã. Nós já falamos bastante a respeito do céu como alvo, o céu como nosso objetivo, né? O céu como... E eu quero deixar aqui, embasando esse tópico de número 3, 2 versículos, aqui em Hebreus 13, 14, e Filipenses 3, 20 depois. Hebreus 13, 14 diz assim: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Bom, eu achei muito importante trazer esses dois versículos para reafirmar, né, aquilo que nós estamos trabalhando aqui nessa manhã, porque falar do céu como alvo a ser alcançado e o objetivo, nós estamos falando aqui. Mas o que a lição está nos trazendo aqui é que o céu é o fim da nossa jornada, mas também é o nosso lugar de morada eterna. É o nosso lugar, de fato, a nossa cidadania. Certo? Então, assim, isso nos traz, eu entendo que isso nos dá um saculejo, assim, e nos acorda um pouquinho, sabe? Porque foi isso que eu senti, meditando essa semana aqui nessa revista, que é como se algo me sacudisse, assim, e falasse, não é esse o seu lugar de pertencimento, entende? Não é esse o seu local, né? Porque, diante de tantas atribuições, eu falei isso no nosso devocional hoje pela manhã,
diante de tantos planos, né, objetivos a ser alcançados, nós temos metas, né, vontades, olhamos nossos filhos, almejamos muitas coisas, né? E o intuito aqui, irmãos, né, quando a gente fala do céu como alvo, da carreira que nos é proposta, daquilo que o Senhor tem preparado para nós, talvez algumas pessoas não conseguem trazer um equilíbrio por aquilo que lhe é proposto e pode pensar, então, irmãs, vocês estão querendo dizer que eu tenho que parar, né, de viver a minha vida, vou sentar aqui, vou só aguardar e esperar a vinda do Senhor, né? E quando, na verdade, o intuito não é esse, né? A gente sabe que a gente tem uma vida, temos atribuições, temos muitas coisas para fazer, mas nós não podemos nos perder diante disso. Então, saber que somos peregrinos nessa terra, que temos um tempo, que já foi usado aqui essa palavra, um tempo cronometrado, nós não sabemos o dia nem a hora, mas no relógio do Senhor isso já está determinado, a hora da qual o Senhor virá buscar, nos buscar como igreja, lavada e remida pelo sangue de Jesus, já está sentenciado pelo Senhor. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe, né? Então, assim, e meditando nisso, né, trazendo aqui o céu como um lugar a ser alcançado, onde é de fato a nossa pátria, né? Porque é isso que nos traz aqui, né? É isso que nos é falado aqui. Não é o nosso lugar permanente, mas Filipenses diz que a nossa cidade é no céu, ou seja, é pátria, é o nosso lugar de pertencimento, né? E falar assim, irmãos, eu fiquei pensando, como que isso é muito forte, porque quando a gente pensa de alguém que ela não é daquela pátria, ela é estrangeiro naquele lugar, ela se sente fora do seu local. E aí, eu penso, quando o Senhor nos resgata e nos traz, nós ainda vamos tendo esse DNA, né, desse mundo. Mas à medida que vamos sendo trabalhados, aperfeiçoados, o Senhor vai nos limpando, vai tirando, nós vamos nos sentindo de fato como um peixe fora d'água. E nós vamos percebendo. Porque tem gente, irmãos, que eu acredito que tem muitas pessoas, né, que estão aí na caminhada, mas que ainda não se sentem como estrangeiro. Mas eu quero trazer a afirmação dessa palavra, né, que a nossa cidade está no céu e você, como servo do Senhor, precisa olhar para Cristo e realmente entender de que aqui não há mais tempo para nós. Ansiar, por isso que nós devemos verdadeiramente clamar diante do Senhor e dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque acreditamos que aqui não dá para nós. De fato, tudo aquilo que o Senhor tem trabalhado em nós, tem limpado em nós, já não tem mais a ver com tudo aquilo que está sendo proposto por esse mundo, tudo aquilo que está sendo mostrado, tudo aquilo que está sendo enraizado, como você bem já colocou aqui, Natália. E tudo isso fica muito hostil. E aí nós nascemos aqui, humanamente falando, né? Fomos formados aqui no jardim, né? Nossos ancestrais, nascemos sobre os nossos pais, gerados, mas nós já vamos reconhecendo, não somos daqui. Fomos formados dentro do ventre da nossa mãe por um Deus, por um Senhor que nos conhece, que nos formou e está colocando em nós uma identidade, porque lá em Eclesiastes 3:11 diz assim, Ele fez tudo belo ao seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez no começo, do começo ao fim. Então, nós temos esse dentro do nosso coração, essa ânsia de morada com o Senhor. E eu sei que talvez você que esteja nos ouvindo, se não conhece o Senhor, também sente esse desejo, essa necessidade de morada, de lugar, de encontrar o Senhor como refúgio, né? Porque isso foi colocado em nós como seres humanos e isso é uma necessidade, né? Então, assim, eu quero reafirmar a respeito disso, né? Trazer aqui esses 2 versículos e dizer que vale a pena, né? Essa nossa caminhada, essa carreira que nos está sendo proposta, né, pelo Senhor. Eu quero deixar aqui, vou fazer algumas colocações reafirmando aquilo que nós já trazemos aqui na conclusão. Quer colocar alguma coisa na conclusão? Então, a nossa conclusão, ela diz assim,
Para se viver a esperança celestial, é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente. Ó, o caminho que nós dissemos. É preciso ter uma nova natureza. Sem isso, é impossível crer nas coisas espirituais, aquilo que nós falamos, né? Que aquele que está no Espírito, só quem está no Espírito consegue discernir. Pois estas só podem ser discernidas espiritualmente. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas, estabelecidas na palavra de Deus. Bom, um objetivo que nos é proposto, uma carreira que nós estamos, e é uma carreira mesmo, né, Natália? Porque uma carreira tem muitas atribuições, é uma formação, né? Nós somos formados, forjados pelo Senhor, aquele que é o autor do barro, quebra, faz de novo conforme Ele quer, e vamos exercendo, fazendo, e de fato é uma carreira. E nenhuma carreira ela é fácil, né? Ela tem as suas dificuldades, mas a nossa palavra, que mediante a tudo que nós já trazemos, já falamos aqui nessa manhã, é que não desista da carreira que está sendo proposta. Para mim, para a Natália, para você que está aí conosco nessa manhã, persevere, continue caminhando, né? Existe um alvo a ser alcançado, né? Lá naquele lugar, como diz no tópico de número 3, aonde o próprio Senhor enxugará, né? No milênio ainda não passaremos ainda por isso, né? Mas quando chegarmos na Jerusalém celestial, aquilo que nos está sendo proposto pelo Senhor, como o céu de glória, o fim dessa carreira. Lá, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima e toda dor, né? E nessa manhã aqui, eu gostaria desde já agradecer a você que está aí conosco, que de alguma maneira, né, está aí contribuindo, fazendo as suas colocações, como já foi proposto aqui pela Natália nessa manhã. E quero deixar aqui a palavra para a Natália para te fazer um convite. No próximo sábado, nós teremos a 4ª lição da revista da CPAD, Como se conduzir na caminhada. É um tema muito profundo também e importante para que nós não venhamos nos perder e a gente possa desfrutar daquilo que foi planejado para nós desde o princípio. Alguém tem planos mais excelentes que os nossos. Ainda que nessa vida a gente tenha tribulações ou não venha a ter alcançado tudo que a gente gostaria nessa vida terrena, temos coisas melhores e mais excelentes. Se nós colocarmos o reino dos céus em primeiro lugar, né, tudo que a gente fez aqui, no terminado nosso trabalho, foi para glorificar a Deus, né, já vai ter valido a pena, né? Então, tem irmãos que essa palavra comentada pela irmã Valesca, eu sei que tem irmãos que às vezes se desanimam, porque trabalham muito, e às vezes prosperam um pouco nessa terra, mas coloquemos, né? Prosperando ou não prosperando nessa terra, bens materiais ou uma carreira, mas se no reino celestial nós tivermos trabalhado e colocado ele à frente, nós sim teremos lá uma herança excelente e um galardão. Prossigamos com fé, seremos arrebatados, eu creio nisso. Está perto o resgate do Senhor, e aqueles que buscam o Senhor serão poupados, né, de toda a sequência de acontecimento que vai acontecer ainda nessa terra, né, nos próximos anos. Mas não deixem de seguir a revista, podem procurar o pastor Paulo, ele tem ainda disponível alguns exemplares, né, da revista da CPAD. Ótimo. Se a irmã tiver mais alguma contribuição. Ótimo. Eu queria ressaltar aqui a importância dos irmãos continuarem, né, prosseguindo, estão aqui conosco no dia de hoje, e estarem na próxima semana, porque assim, a lição ela vem linkando, né, um tema atrás do outro, e nós falamos aqui da carreira que é proposta, e falamos muito a respeito de se perder no caminho, né? Então, eu entendo que como se conduzir na caminhada nos traz, né, as orientações, os embasamentos
teóricos, segundo a palavra do Senhor, as instruções, né, que nos vão realinhando. Bom, quero finalizar aqui mais uma vez nessa manhã, agradecer mais uma vez e quero pedir a Natália para fazer uma oração, né, em agradecimento ao Senhor. Agradeço a irmã, Deus abençoe a sua vida. Gostei muito de conversarmos e meditar nessa palavra durante a semana. E a todos os irmãos, né, da equipe, as decoradoras e todos os pastores e mestres da EBO, agradeço a oportunidade que nos foi dada e eu convido a todos para fazer uma oração. Senhor, nesse momento eu apresento toda a nossa igreja, toda a audiência, a cada irmão e a cada irmã, e a cada vida que, por acaso, possa ter chegado através dos links enviados, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, que o penhor da nossa salvação venha encontrar, Senhor, com a cada um deles. E nesse momento, eu não sei que tipo de tribulação ou desânimo possa abater a caminhada, Senhor. Até a glória, até o resgate e a presença do Senhor Jesus. Até o consolo que o Senhor tem para aqueles que perseveram, Senhor, praticando, Pai, os princípios elementares do Teu reino eterno. Senhor Jesus, vem de encontro a cada um, alivia o fardo, enche, Senhor, de alegria, com olhos de alegria, Senhor Jesus Cristo, e inspira-nos a seguir, Pai, mais adiante essa carreira, com fôlego de atletas renovados, Senhor Jesus, porque é para a Tua honra e para a Tua glória. Toda e qualquer obra humana, Senhor Jesus Cristo, aqui no meio dos Teus servos, venha a glorificar o Teu nome, testificar o Teu nome, que o Evangelho cresça e que o Senhor cresça dentro de nós. Amém e amém. Até a próxima semana. Amém.